dias tem trazido palavras poderosas. Nós agradecemos o Senhor e nós cremos mesmo que o Senhor está levantando uma nova geração cheia do Espírito Santo, amém? Você tem orado para isso? Para que Deus levante a nova geração na tua igreja? Você tem orado por isso? Tem? Sei não, hein? E é isso mesmo, né, pastor Pedro? E Deus tem levantado, nós vamos orar por ele, amém? Continue com suas mãos levantadas. Sei que você já estava ansioso para levantar as mãos para orar por ele. Olha que bênção. Igreja abençoada do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo pastor Pedro, que está aqui, Senhor, pronto para ministrar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já propôs no coração dele, que ele venha transmitir à tua igreja com autoridade e poder, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a vida dele, Senhor, para tocar as nossas vidas com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos este tempo. Toca a tua igreja em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Peço perdão ao assistente Tiago, é porque semana passada eu usei aqui, mas eu fiquei em frente ao PowerPoint, o que não faz muito sentido. Os irmãos me ajudaram a ver isso. Inclusive, eu vou pedir para a Carol estar abrindo aí o meu PowerPoint do dia. E hoje, basicamente, eu quero estar dando sequência à mensagem que foi iniciada no último domingo. É meio que uma série que eu não anunciei, mas é uma série para nos tornarmos aptos para a presença do Espírito Santo. Então, como eu havia mencionado, venho refletido bastante sobre esse tempo em relação à festa de Pentecostes que está chegando. E isso gera uma expectativa no coração. Mas essa expectativa, para ela ser cumprida, nós precisamos estar preparados para receber a presença de Deus. Amém? Então, como você já pode ver o título da mensagem, hoje eu quero falar sobre como vencer a incredulidade. A incredulidade, para aqueles que não sabem, é basicamente o oposto à fé. Então, uma pessoa que falta fé, ela é uma pessoa incrédula. E se eu perguntar, então, para você, crente bom de Bíblia, qual que é a definição da palavra fé? Você provavelmente vai acabar por correr para o texto de Hebreus 11, versículo número 1. Vamos lá. Eu acho que até coloquei. Passa um, por favor, Carol. Aí, ó. Você quer ler comigo? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé ela é uma convicção. Uma convicção ela não é gerada por sentimento. Uma convicção ela não é gerada talvez por circunstâncias, por aquilo que está acontecendo na minha vida no momento. A fé até tem uma definição legal que eu encontrei, que é a convicção na graça futura. Aqui o autor de Hebreus está falando que é uma convicção dos fatos que não se veem, das coisas que se esperam. O que nós esperamos hoje? Nós aguardamos nas promessas de Deus, nós aguardamos na volta de Cristo. Então a igreja ela tem uma convicção, ela tem uma espera, quer dizer, ela tem uma espera naquilo que está por vir. Mas nós precisamos esperar com convicção, como aquele que já recebeu até mesmo. Porque se é algo que já foi declarado, nós temos a convicção de que vai acontecer. Então muitas vezes nós recebemos palavras maravilhosas e nós nos movemos por aquilo por um determinado tempo. Mas a partir dos momentos que as coisas não estão correndo como eu gostaria, eu meio que vou deixando aquilo de lado. E nós vemos que na verdade aquilo nunca foi fundamentado em fé. Foi fundamentado talvez no momento de emoção, foi fundamentado talvez no momento de motivação. Porque receber palavras é uma coisa muito motivadora, não é? Você chega na sua vida hoje, fala que o seu negócio vai correr tudo bem, você vai sair daqui super animado, essa semana eu vou ter um faturamento incrível. E aí chega lá no meio da semana, acontece um percalço, você perde um cliente, você vai ficar com raiva de mim, com raiva da palavra, sendo que aquilo não tem nada a ver. Nós precisamos ser perseverantes na nossa fé, porque há uma convicção, há algo que vai acontecer, se foi declarado, não há falha na palavra de Deus, amém? Está ligado isso aqui? Está ligado. Então, eu até trouxe aqui um exemplo que eu gostei bastante, eu tenho lido o livro de Atos, e é incrível o tanto que eles falam sobre uma única mensagem, que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é uma mensagem pregada no livro de Atos 24 vezes,
que eu tenha visto, talvez eu tenha perdido uma ou outra, mas há uma convicção. Então, qual que é a nossa esperança? O que o crente ele crê? O que nós temos a convicção? É na ressurreição de Cristo. Não adianta nós vivermos uma vida como igreja, meio que vivendo como se Cristo morreu e acabou ali. Há um pensamento, às vezes, meio que de uma fé existencial. Existe um conceito que mostra isso, que é o crente ele tem uma fé que é um mandamento. Então ele gosta do conceito da fé, ele gosta do conceito da palavra, mas ele não usa aquilo como uma verdade, ele não gera aquilo como uma verdade absoluta. Ele simplesmente se apoia como uma ideia, é um pensamento. Assim como você teve o movimento iluminista, assim como você tem os conceitos capitalistas, comunismo, você tem o conceito cristianismo. E não foi isso que Deus estabeleceu. O Senhor estabeleceu uma verdade fundamentada na ressurreição de Cristo. Então os discípulos eles começaram a caminhar e é até muito interessante, se você faz a companhia do livro de João com o livro de Atos, você vai ver que ali para o capítulo 20, se eu não estou enganado, é que Jesus fala para Pedro, Pedro, eu não permiti Satanás tentar a sua vida, porque você precisa primeiro se converter. Aquele cara que andou com Jesus 2, 3 anos, ele ainda tinha algo que segurava ele, que prendia ele, faltava uma convicção, de tal forma que ele foi e negou a Jesus por 3 vezes. Porque não havia uma convicção nele que gerava a fé. Ele tinha ali um entendimento da palavra. Eles, como judeus principalmente, esperavam ali um grande libertador, esperavam um grande soldado que chegaria naquele lugar, mas não era nada daquilo que o Senhor estava dizendo. Mas, a partir do momento que ele entende quem Jesus é, a partir do momento que a gente entra em Atos e ele recebe uma nova mensagem de que Cristo morreu, mas ressuscitou, ele se torna um homem completamente diferente. Ele se torna um homem ousado. Há uma ousadia quando nós estamos caminhando em fé. E por isso hoje, eu quero estar aqui apontando alguns sinais da incredulidade. Porque para nós, isso parece algo até distante às vezes, né? Não, eu não sou incrédulo, Pedro, eu vou para a igreja. Eu não sou incrédulo, eu acredito em Jesus. A gente tem aquela convicção muitas vezes da palavra. Agora, como será que está o nosso coração e a nossa mente? Porque é ali que realmente demonstra se há fé ou se não há. Dizer, Pedro, eu creio em Deus, é muito fácil. Qualquer um pode dizer. Até por isso nós vemos tantos escândalos na igreja. De pessoas que dizem eu creio e depois elas fazem coisas absurdas em nome de Cristo. Isso não é fé. Isso é simplesmente eu pegar a palavra e usar dela de uma maneira torpe. Então hoje vamos começar aqui a esmiuçar um pouco. Para conhecermos o nosso coração. É importante a gente refletir. Eu não falo isso de certa forma para acusar a igreja, mas para trazer um pensamento. Nós precisamos confrontar o nosso próprio coração. Assim como a mensagem que eu trouxe na semana passada sobre o temor, a mensagem de fé também são 2 mensagens que eu não estou falando sobre tentações de Satanás, não estou falando sobre batalha espiritual, eu estou falando simplesmente sobre desvio de caráter. E é algo que nós precisamos começar a corrigir, combater de igual. Porque se a gente fala de batalha espiritual, todo mundo está lá, vamos chutar o capeta, vamos para cima. Aí a gente fala de desvio de caráter, o crente, não, eu sou perfection. Não, nós precisamos ter um pensamento mais racional, a gente precisa estar disponível a olhar para dentro de si, amém? Então, um dos primeiros sinais da incredulidade, que eu estive aqui refletindo sobre, é o crente que não conhece a palavra. E para isso, Carol, eu vou pedir para você abrir em Romanos 10, 17, naquele esquema que eu te mostrei, ok? Entrou no Rolirix, depois ESC, por favor. Mas enquanto ela abre lá, eu também gosto de abrir a minha Bíblia. E eu convido os irmãos também a todo domingo estar trazendo a Bíblia. É uma prática muito gostosa. A palavra fala sobre o obreiro que manuseia bem a palavra. Não é verdade? Então, às vezes, a gente se acostuma tanto com o telão. O telão é para aquele que é visitante, frequentador. Vamos aprender a manusear bem a palavra de Deus, ter aquele amor, né, na leitura. Amém? Então, vou utilizar aqui junto ao telão, mas, como eu falei, use da palavra. Romanos 10, 17 diz, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, pode dar ESC e voltar lá no meu slide, por favor. Então, como que eu começo a identificar um primeiro sinal da incredulidade? O crente não conhece a palavra de Deus. Como que eu posso ter convicção em algo ou alguém que eu não conheço? Como que eu posso esperar pelas promessas que eu não conheço? Então a gente cria aqui um entrave muito grande, porque
eu falo que eu creio em Deus, eu falo que eu sigo Deus, mas eu não sei onde Deus está, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei quem Ele é. Isso aqui hoje é algo muito comum. Nós somos crentes da Bíblia fechada, ou então às vezes aberta lá, acho que no Salmos 93, se eu não estou enganado, no meio da estante. Queridos, aquilo não tem poder, o que tem poder é a palavra praticada, o que tem poder é a palavra dentro da sua boca, amém? O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não conheço a palavra, como que eu vou viver uma vida de santidade? Se eu não conheço a palavra, como que eu vou transmitir a autoridade do Senhor? Então eu vou simplesmente aqui me guiando por aquilo que as pessoas falam. E a gente entra num risco muito grande, que em Efésios Paulo fala, que é viver por qualquer vento de doutrina. Então é aquilo, vem uma doutrina aqui, me leva para lá, me leva para cá, e eu sou sempre balançado, não há firmeza nos teus passos. E isso mostra, inclusive, um outro sinal da incredulidade, que é o orgulho. Eu não preciso de Deus. Se eu precisasse, eu abriria essa palavra, porque Ele tem respostas. Se eu precisasse, eu dedicaria o meu tempo para conhecer a Ele, porque eu creio que Ele tem palavras de vida eterna. O crente, ele ama esses versículos. Ah, Deus, só Tu tens palavras de vida eterna, e a gente ora a eles, a gente canta a eles, mas a gente não busca as palavras de vida eterna. É algo falado da boca para fora. Isto é um claro sinal da nossa incredulidade. E um segundo sinal é o controle da vida. Carol, coloca para mim, por favor, Gálatas 2, o verso 20. Esse aqui também muito conhecido, muito utilizado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós quantas vezes dizemos, já não vivo mais eu, Cristo vive, yes. E a gente fica nessa, a gente faz declarações, falsas declarações, o que é muito triste. A gente fala, Cristo vive na minha vida, mas eu tenho o controle. Não, Cristo ele dá a direção, só que eu tomo as decisões. Então isso acaba sendo até mesmo contraditório. Eu falo que eu sigo a Deus, eu falo que a minha vida está nele, porque eu morri. Se eu morri, eu já não existo, concorda comigo? Já não pode ser o Pedro tomando as decisões, eu morri. Agora quem toma as decisões é Cristo. Só que aí chega no dia a dia, quantas vezes você ora para tomar uma decisão? Quantas dessas orações você espera pela resposta? É tipo assim, Senhor, eu preciso de uma direção. Orei, agora eu vou fazer. Calma, querido. A gente quer pedir o conselho de Deus, mas nós não estamos nem disponíveis para ouvir. A gente faz tantas coisas de boca para fora que chega a ser impressionante. O nosso viver com Cristo, ele muitas vezes é simplesmente uma expressão da palavra, da boca. Porque o nosso interior está cheio de incredulidade. Nós temos o controle completo e eu não quero dividir isso com mais ninguém. Porque se Cristo mexer, as coisas vão ficar desconfortáveis. Eu não quero desconforto. Não. Cristo ele vai começar a exigir de mim, de que eu viva de uma forma diferente. Eu vou ter que abdicar de velhos hábitos, eu vou ter que mudar a minha forma de pensar. Eu vou ter que parar com certos relacionamentos, com certas amizades, eu não quero. Então, Cristo, vive em mim, yes. Mas eu não quero nada do que você tem, Senhor, obrigado. Eu só agradeço mesmo. Queridos, que tipo de vida é essa? Que tipo de fé é essa? Que não produz diferença nenhuma na tua vida. Quantas pessoas lá fora hoje, se perguntarem sobre você, vão conseguir falar da tua fé? O quão visível isso é na sua e na minha vida? Será que hoje, quando as pessoas olham para você, elas estão vendo Jesus? Ou elas continuam vendo o velho homem? O quão semelhante você é a Cristo, o quão semelhante você é a eles? E ainda há um segundo ponto dentro do controle da vida, que é a ansiedade. Eu até tirei um tempo para fazer uma pesquisa. Portugal teve uma taxa no ano passado, esse ano, conhecendo a situação, deve ter aumentado, de 40% da população vivendo em ansiedade. Esse é um panorama de Portugal apenas. Se a gente pega num número global, provavelmente seria ainda maior. Hoje nós vivemos uma geração completamente ansiosa. Por quê? Porque a incerteza do futuro. Todo dia, guerra não, guerra sim, guerra não, guerra sim. Ah, vai haver um novo confronto. Agora tem um novo vírus da Antas. E por aí vai. Eu vivo numa ansiedade pelos acontecimentos que estão à minha volta. Por quê? Porque eu ainda tenho o controle da minha vida, eu ainda não entreguei nas mãos de Deus.
Isto é um sinal da incredulidade que eu não consigo confiar, há uma independência. Senhor, eu vivo a minha vida, obrigado. Eu não posso entregar ao Senhor. E a gente vai continuar vivendo uma vida ansiosa, querido. Isso vai gerar em você um cansaço extremo. Porque você nunca vai conseguir dominar todas as suas ações. O futuro não está em tuas mãos. Você fica naquela querendo se agarrar às coisas passageiras. E as coisas vão mudando. E você tenta mudar com elas, não consegue, não acompanha. Você está sempre cansado, sempre ansioso. E você se torna ocioso também. O que é ocioso? É aquele que precisa estar fazendo algo para conseguir se sentir produtivo. Então, às vezes isso acontece até mesmo dentro do reino, dentro da igreja. Eu não encontro satisfação em Deus, eu preciso estar me movendo, eu preciso estar em uma atividade, eu preciso estar falando, eu preciso estar aqui ajudando, e eu não consigo receber nada de Deus, porque há uma ociosidade no meu coração. Queridos, isso tudo são sinais da incredulidade. O Senhor, Ele oferece uma paz que excede todo entendimento. É uma promessa, basta você receber. Não há muito segredo. É a fé que vai definir se você consegue receber isso ou não. Tudo aquilo que foi dito da palavra de Deus é para mim e para você hoje também. Mas nós não vivemos porque nós não recebemos com fé. Nós declaramos, nós falamos, sim, o Senhor traz uma paz que excede todo entendimento. Mas no dia a dia nós não vivemos com esta paz. Nós a negamos, nós a afastamos para resolvermos os nossos próprios problemas. E o Senhor fala, o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Basta nós entregarmos a Ele. Mas isso requer o reconhecimento da supremacia de Deus. E é aqui mais uma vez que vai entrar a fé. O quanto hoje você reconhece a grandeza de Deus? Uma pergunta tão básica para uma igreja, não é? Algo que é tão corriqueiro, algo que é tão costume. Hoje mesmo cantamos como Deus é sublime, maravilhoso. Nós adoramos com as nossas palavras. O quanto disso é verdade no nosso interior. O quanto da grandeza de Deus você já experimentou na sua vida. O Evangelho não é conceito, o Evangelho é estilo de vida. O Senhor te chama para viver cada uma dessas palavras. E hoje, muitas vezes eu vejo que é uma igreja que precisa ser convencida a viver o Evangelho. Então é aquilo, se eu trago um versículo, eu preciso te explicar e te convencer de que você precisa disso. E se nós simplesmente tivéssemos fé o suficiente para usar isto como nosso estilo de vida? Se ao abrirmos as palavras em Atos, ao vermos aquela igreja reunida, eu entendesse, não, esse é o padrão do reino, esse é o padrão que eu quero seguir. Eu não preciso que as pessoas fiquem me convencendo, eu conheço o padrão do reino e é dessa forma que eu quero viver. Não há outro jeito, porque eu sei que as outras coisas, elas não agradam ao Pai. Eu vou pedir para você, Carol, abrir em Salmos 37, no versículo 4, se eu não me engano. Muito obrigado, você está rápido, hein? Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Passa o próximo, por favor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Nós vemos ali no verso 4, eu fiz questão de colocar ele primeiro, que nós primeiros precisamos nos agradar no Senhor. Então aqui lá, Pedro, o Senhor Ele vai fazer a minha vontade, não vai? Não. Nós muitas vezes vivemos uma vida sem intimidade com Deus. Você lembra, esse é o ano da intimidade com Deus, amém? Amém. Nós muitas vezes não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós vivemos uma vida como multidão e não como discípulos. A multidão se aproximava de Jesus para o quê? Para a sua própria vontade. Eu quero ser servido, então eu tenho uma necessidade da cura, e as pessoas levavam os enfermos até Jesus, eram curados e iam embora. Não, o Senhor faz milagres, teve lá a multiplicação, comer de graça, vamos lá, e as pessoas iam. Ou então até receber os ensinamentos de Jesus eram maravilhosos, as pessoas ficavam admiradas, e elas simplesmente se aproximavam dessa forma, onde não havia uma exigência. A multidão, ela não precisa se amoldar a Jesus, a multidão ela pode caminhar no meio do povo, é indiferente, porque no final elas vão embora. Agora quem é discípulo, que esse é o chamado de Jesus para mim e para a sua vida. Discípulo de Jesus não é uma opção. Eu posso ser ou não ser discípulo de Jesus, Pedro, eu vou ser salvo igualmente. Não é esse o padrão bíblico que a gente vê. Lucas 9:23, aquele que quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Há uma exigência, se você quer viver o Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, você se torna discípulo dele.
Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso parâmetro tem que ser Jesus, não há outra forma. Então, às vezes eu quero viver dessa forma, assim, onde eu não sou moldado por Ele, onde eu não me relaciono de uma forma íntima, integral, e eu penso ser discípulo, quando na verdade eu sou multidão. Jesus, ele chega, o jovem rico chega em Jesus e fala, Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? Jesus fala, venda tudo aos pobres e siga-me. E o jovem falou, não. E Jesus deixou ele embora. Você acha que Jesus vai ficar implorando pela sua presença, querido? Desculpa, Jesus, ele não vai se moldar a você. Jesus, ele não altera a forma que ele é. A palavra fala mesmo, ele não pode negar a si mesmo. Jesus, ele é Deus. Há uma essência nele que não pode ser corrompida, seja por mim ou por você. Então não adianta você querer ficar forçando aquilo abaixo. Não, eu vou continuar. E eu acho que eu estou vivendo o evangelho, porque, entre aspas, nada está acontecendo. Eu falei disso também semana passada. Nada acontece na minha vida, acho que está tudo perfeito. Jesus se agrada de mim, e a palavra dele está te acusando, e você não está ouvindo. Até porque muitas vezes você nem a conhece. E aqui há um grande problema. Nós vivemos uma vida de incredulidade, com cara de crente, modos de crente. Mas o nosso coração, há tantas raízes que têm afogado a sua fé. Eu até peguei uma pequena analogia, que a nossa fé é como se fosse uma fogueira. Você coloca ali a primeira lenha que você recebeu do evangelho, e ela está ali pegando fogo. Só que uma fogueira, ela não consegue se manter sozinha, ela nunca é estável. Ou ela está crescendo, ou ela está diminuindo. Então, se eu sou uma pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, aquilo está sempre diminuindo. Não adianta eu pensar que não, eu recebi a palavra e aquilo vai pegar fogo para sempre. Não, querido, aquilo vai com o tempo se esfriando. E você não repara, porque ali ficam as cinzas ainda. E você se alegra nas cinzas. O que são as cinzas, Pedro? É aquilo que aconteceu no seu passado. Então você se alegra por aquilo que você viveu no Senhor. Nem repara os sinais de que nada mais acontece no seu meio. E até eu faço um desafio para você, que eu gosto de fazer também na minha vida, é de ter um caderninho de oração. Quantas orações você tem orado há tanto tempo e nada muda? Será que você tem se questionado nesse sentido? E eu quero abrir aqui um parênteses, porque há sim coisas que você vai ter que orar por mais de 15, 20 anos. Acontece. Há muitos testemunhos de pastores que tiveram que orar pela família há mais de 20 anos, para um filho ser convertido. Há testemunhos de pessoas que oraram pelos pais por mais de 10, 15 anos para que fossem convertidos. Existem lugares de sim, perseverança, mas existem coisas que já deveriam ter acontecido tanto na sua vida quanto na minha. Será que a gente tem acompanhado aquilo e se perguntado, Senhor, será que o Senhor já falou não e eu que estou insistindo ainda? Porque a gente muitas vezes não está disponível a ouvir o não de Deus. O Senhor já falou não, a porta já foi fechada e você ainda está ali esperando. E você não se move em algo novo, você parou no tempo, porque você está à espera de algo que o Senhor não quer fazer na sua vida. E hoje, se nós não orarmos, nós não vamos conhecer a vontade de Deus. Então, para que serve a oração? Em primeiro lugar, adorar ao Senhor, amém? O Senhor é digno de adoração, a palavra diz, você canta, então pratica. A oração é um lugar onde eu posso ser grato ao Senhor, e principalmente, é o lugar onde eu vou conhecer a vontade de Deus. Como que eu sei se eu estou no centro da vontade dEle, se eu não falo com Ele? Há uma incongruência, eu não consigo conhecer alguém se eu não converso com a pessoa. E eu vou pedir para a Carol voltar lá no meu slide, que eu quero avançar. Há muitas coisas ainda para serem ditas nesse sentido. Não consigo. Passam, por favor. Muito obrigado. E não há uma demonstração pública da fé. Não, mas a fé ela precisa ser demonstrada. Aquilo que eu faço no meu quarto é entre eu e Deus, e isso basta para mim. Carol, abre para mim Romanos 1:8, por favor. Nós precisamos entender, queridos, que se você hoje está recebendo a palavra de Deus, se hoje você conhece a Ele, é porque alguém tornou a fé dele pública para você, tornou a fé dele pública para mim. Isso já deveria ser motivo suficiente, mas vamos para a palavra. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Uau! Imagina só, a fé de uma galera que no mundo antigo, sem celular, sem internet, era conhecida por todos os lugares onde se passavam. Já pensou você estar ali, talvez viajando no meio da
Itália não, porque eles são de Roma, eles realmente são da Itália. Mas talvez você estaria na Espanha e o pessoal está comentando: uau, vocês ouviram falar da igreja de Roma? Como eles são perseverantes na palavra? Vocês ouviram falar da forma que eles seguem a Jesus? Essa devia ser os relatos que Paulo ouviam e talvez muito mais. A fé deles era reconhecida, a fé deles era vista. Mas e hoje? A nossa fé onde que está no dia a dia? Será que quando eu saio do meu quarto depois de um período de oração, que eu recebi, glória a Deus por isso, eu estou disposto a oferecer isso na vida de alguém? Eu estou disposto a plantar na vida de alguém? Porque o evangelho, ele não é individualista. E esse é outro tipo de incredulidade, é a satisfação própria. Não, eu vou buscar a Deus, ali no meu tempo de oração eu tenho o meu momento, eu sou saciado e já era, acabou. É uma satisfação própria, eu estou pensando em mim mesmo. Queridos, Jesus, ele não morreu para que eu e você pudéssemos ficar ali se agradando de nós mesmos. O Senhor morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Este é o evangelho de Cristo. Ele morreu para alcançar as multidões. Não foi somente eu e você, esse é um pensamento egoísta da nossa parte. Nós muitas vezes estamos acomodados, enquanto há pessoas se perdendo, perecendo, indo para o inferno. O inferno é um lugar real. Eu vou continuar repetindo até isso entrar na nossa mente. Eu preciso partilhar o evangelho, as pessoas precisam conhecer a Cristo. E ainda vai além, a nossa fé pública, ela também tem que gerar um tipo de ousadia. Então aquilo, eu vejo pessoas muitas vezes em necessidade. Será que eu tenho coragem para chegar nela e falar: olha, eu vi que você está passando por isso e aquilo, posso orar por você? Ou então: Pedro, mas o que vai acontecer na hora que eu orar? Não faço a menor ideia. Isso é mistério de Deus com ela, com você. Mas a nossa fé, ela tem que ser obediente. Eu sei o que Deus pode fazer, isso para mim basta. O que vai acontecer no momento da minha oração, eu entrego nas mãos de Deus. Eu não tenho controle sobre as coisas. Eu até gosto muito de um verso em Atos 3, que Pedro está falando para aquele povo, quando ele cura o aleijado na frente do templo. Vocês acham que eu curei eles pela minha devoção ou pelo meu poder? Não sabem que isso é um sinal de Jesus Cristo? Então nós precisamos entender, irmãos, quem se move através de você. Em quem está associada a sua fé? A sua fé está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos nos agarrar a essa esperança com convicção. Nossa, nós precisamos começar a gerar até mesmo uma inconformidade. Nossa, realmente a minha fé, ela tem estado guardada ali no meu quintal. Eu não consigo tirar a fé da minha casa. Talvez eu precise de ajuda e crise. Glória a Deus por isso, reconheça, não tem mal. Nós precisamos começar a entender, Pedro, talvez eu realmente esteja cheio de incredulidade. Glória a Deus que você reconheceu. Pior coisa é viver sem reconhecer. Nós vivemos uma vida tão pacata, vivemos uma vida parada. Nos declaramos cristãos e nós não vivemos a verdade e achamos que está tudo bem. Querido, não está. Jesus, ele veio para que todos pudessem ter vida. Eu ainda quero pegar mais um versículo, está em João, Carol, por favor. Esse eu não lembro de cor, eu vou ter que puxar da Bíblia mesmo. João 13, o verso é o 35, muito conhecido inclusive para os de VD1, se eu não me engano. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Então, qual que é a fé pública? A fé pública é uma demonstração de que você é discípulo de Cristo. Você tira o seu tempo para você se importar com outras pessoas. Olha que legal, sabe por quê? Porque a sua vida Jesus já está cuidando. Você já tem aquele que criou os céus e a terra cuidando da sua vida. Você tem mais do que suficiente, muito mais, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há algo sobre a sua vida que transborda. Você não precisa estar ali tentando constantemente plantar para si mesmo. O Senhor, ele cuida de você. O Senhor, ele te ama. A palavra fala que se o Senhor dá alimento para os pássaros, se o Senhor veste os lírios, quão mais ele fará pelos filhos de Deus? Há um cuidado pela sua vida que você mesmo nunca vai conseguir atingir. E muitas vezes a gente vive um raso, até mesmo numa vida natural, porque nós estamos tentando produzir com os nossos braços. O Senhor, ele consegue fazer mais por mim e por você, mas como a gente escolhe viver uma vida individual, ele deixa. Então tá bom, filho, você quer viver da sua própria mediocridade? Vai lá. É isso, continua. Você quer mesmo viver dessa forma, muitas vezes carregando um fardo que não era teu? Vai lá. O Senhor, ele não te impede, mas ele te faz um convite. Ele te convida a lembrar das promessas dele e crer nelas.
Nós precisamos começar a depositar a nossa fé nas promessas de Deus. E como nós podemos ver aqui mais uma vez, discípulo não é uma opção. Discípulo é um chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida. E nós precisamos amar uns aos outros. Em Romanos, Paulo fala, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Há um convite para uma unidade, que inclusive é o meu quarto ponto, vou pedir para você voltar lá no meu slide. O Senhor, Ele nos chama para estar andando em comunidade. Nós muitas vezes pegamos aquele texto de Hebreus que fala que para não seguirmos o costume de outros, que não se reúnem, a gente entende que tem que estar na igreja, e glória a Deus, e a gente para ali. A gente acha que ser igreja é simplesmente cultuar, vir aqui ao domingo, e há muito mais do que isso. A palavra diz que nós somos um corpo. Um corpo há ligações. O meu braço está ligado ao meu corpo, caso contrário eu não conseguiria me mexer agora. E muitas vezes nós queremos ser corpo dividido, queremos ser corpo separado. Não há alegria na comunhão uns com os outros. E é aí que você está matando a sua fé sem perceber. Queridos, quantos dos seus relacionamentos hoje têm edificado a sua fé? E quantos deles têm fortalecido a sua carne? Vou dar um exemplo. E até essa semana eu saí com um amigo antigo no meu trabalho. E era impressionante o quanto ele falava de dinheiro, de comprar, de consumir e de trabalho. Ele me deu 35 formas de ficar rico aí para um ano. E eu começava ali naquela conversa a reparar, caramba, como esse cara ama o dinheiro. E eu estava ali tentando procurar uma forma para ele de falar de Deus. E é difícil, porque ele ainda além de tudo é muçulmano. E nós fomos ali numa conversa de 2 horas procurando uma abertura. E foi uma noite difícil. Mas no outro dia eu estava com amigos da igreja. Eu tinha pessoas ali para estar fortalecendo a minha fé. Eu até vou contar o testemunho aqui de um adolescente, porque eu amo esse menino. Um outro dia ele me ligou lá em casa, acho que faz um mês, não faz muito tempo. E ele foi e falou, pastor Pedro, posso ir na sua casa? Eu estou aqui com um tempo livre agora, acabei de sair da escola. Eu falei, vem, não faz mal. Aí ele foi lá em casa e eu estava assim achando meio estranho. E eu vou compartilhar para vocês um meu trauminha assim, pastoral. Que muitas vezes quando a pessoa liga é problema. Raramente você recebe uma ligação de alegria. Ô pastor, as coisas estão indo tão boas, só queria te ligar para te dar uma alegria. Normalmente é mais, olha, as coisas estão ruins. Então eu já fui receber ele em casa pensando, esse menino aprontou, velho. E aí ele foi lá em casa e a gente foi conversando. E aí no meio da conversa ele queria muito compartilhar que na escola dele a professora começou a falar sobre criação. E ela meio que estava rejeitando a ideia do criacionismo. E ele ali no meio da aula começou a defender, falando sobre a criação de Jesus, que Deus criou os céus e a terra. E ele foi ali defendendo, e ele queria tanto partilhar aquilo comigo, que aquele dia edificou minha fé. Eu vi, uau, Deus opera também nessa geração, glória a Deus. Queridos, algo tão gostoso na comunhão, quando nós partilhamos testemunhos, porque às vezes a gente está vivendo aqui num panorama muito natural. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, então eu acho que está tudo parado, nada está acontecendo ao redor. E aí você começa a conversar com os irmãos e você vai ver que houve resposta de oração para uma pessoa recebeu cura, o outro, o filho que estava internado, conseguiu sair da reabilitação. E nós vamos fortalecendo uns aos outros. E inclusive eu trouxe um texto que está em 1 Tessalonicenses 5:11, Carol. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. A igreja de Tessalonicenses praticava bem isso, glória a Deus por eles. E hoje também é um convite para nós buscarmos mais isso. Nós falamos bastante disso também no VD1. Eu tenho feito propaganda do IAP aí desde a semana passada. Se inscreva, setembro em nome de Jesus vamos fazer turma. Mas a edificação, a comunhão com os outros crentes é um lugar onde eu vou estar fortalecendo a minha fé. Eu vou estar até mesmo tirando dúvidas, como é gostoso tirar dúvidas. E há ali um ensinamento, um aprendizado, há um carregar o fardo uns dos outros. Querido, tudo isso é bíblico e tudo isso é tão maravilhoso. E às vezes nós estamos vivendo uma realidade isolada, estamos cansados e deixando a nossa fé desfalecer. Simplesmente porque não há uma comunhão. Eu só vou buscar as pessoas no momento que elas vierem falar comigo primeiro. Orgulho, esquece isso. As pessoas elas não têm que ficar correndo atrás de você. Até mesmo porque nós não conhecemos a sua situação muitas vezes. Eu falo até no meu dia a dia, eu ando muito com os jovens, com os adolescentes, que nós lideramos eles também. E é maravilhoso. Eu não tenho como imaginar o que se passa na vida das pessoas. E naqueles momentos que eles vêm até nós descobrimos tantas coisas que estão se passando.
Querido, vá para um lugar de vulnerabilidade, procure sim ajuda, se exponha, peça oração, ande com os outros, também edifique, fala, uau, aconteceu tal coisa na minha vida. Tenha essa ideia meio circular de que eu não posso falar porque senão dá azar. Não, eu não posso falar porque se eu falar vai dar errado. Querido, isso daí é simpatia, esquece isso. Vamos para frente, vamos viver uma vida em unidade, ser corpo de Cristo, amém? E eu agora te trouxe aqui vários sinais de incredulidade, mas eu quero realmente focar hoje na questão mais essencial, que é como combater isto. E eu vou pedir para a Carol voltar lá no meu slide, por favor. Belo slide. Inclusive, eu tentei escrever em português de Portugal. Se você viu erros de português, realmente, eu devo ter feito, não sei. Mas eu trouxe aqui um texto que está em Amós 8, 11, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos, qual que é a principal forma de eu combater a incredulidade? É com fome e sede da presença de Deus. Não há um meio termo. Nós hoje vivemos uma vida muito saciados, muito contentes. Para mim está tudo bem, para mim está tudo bom. E a gente não consegue ir para uma profundidade, nós não conseguimos viver um nível de intimidade, porque tudo aquilo que nós já recebemos, nós estamos contentes. E o Senhor ali querendo fazer mais. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, num momento a sós, ou até mesmo num culto, que aquilo terminou e você ficou assim, já? Vamos mais, eu quero mais. Ou às vezes numa oração que você está fazendo na sua casa, você para e parece que o Espírito Santo que fala, você já vai parar agora? Tem mais ainda. E você fica ali confrontado por buscar por mais. O Senhor, Ele está te chamando para um lugar de uma fome, Ele está te chamando para um lugar de intensidade, mas isso é para quem está disponível. A única forma de combater a incredulidade é vivendo uma vida em santidade em Cristo Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está em Jesus, não há outro. A única forma de eu combater a incredulidade, fortalecer a minha fé, é eu me apegando em Jesus. Nós hoje vivemos uma vida de igreja, vivemos uma vida de corpo, mas nós não celebramos o noivo. Nós temos Jesus como uma referência, simplesmente, quase como uma menção honorária. A gente mencionar aquele que já esteve aqui, Cristo vive. Ele continua aqui, Cristo vive, Ele ressuscitou. Cristo vive, as promessas dele continuam valendo para os dias de hoje. O Senhor, Ele continua buscando uma noiva em que Ele pode se agradar. O Senhor continua buscando uma noiva onde Ele vai derramar o seu Espírito. Isso tudo é vontade dEle. O Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre a terra. Vocês acham que isso já cessou? Queridos, há tanto ainda para ser encontrado na presença de Deus. Mas o quanto disso nós temos buscado? Porque eu não sei se você conhece, hoje eu tenho estudado um pouco sobre o Espírito Santo, e uma das traduções para ser cheio do Espírito é o batismo no Espírito Santo, que significa imersão. Então, aquela mesma imersão que a gente passa no batismo das águas, é o que acontece no batismo do Espírito Santo. Como que alguém pode ser imerso, ou seja, completamente coberto, se você tem um copinho já meio cheio, se você tem um copinho tão pequeno? Como que você quer pedir mais de algo que isso aqui já te está suficiente? A gente fala, eu quero mais de Deus, mais de Deus. Aí o Senhor dropa assim uma gotinha, você, uau, que gostoso. Querido, vá por mais. Nós precisamos como igreja viver uma vida de insaciedade. Pedro, mas isso é pecado, eu preciso ser satisfeito na presença de Deus, e é claro, mas quando eu falo em saciedade, não é de você não ter prazer no que já tem, é de você ter desejo por mais. Nós precisamos viver uma vida de desejo por mais. Eu quero mais, eu vejo o que o Senhor faz, e eu quero aquilo, eu vejo aquilo que o Senhor já prometeu na minha vida, e eu quero viver isto. Ou então eu ainda não sei o que Deus quer, mas eu sei que eu quero estar onde Ele quer que eu esteja. Nós vemos até mesmo Abraão, quando foi chamado para fora, te levarei à terra que ele não conhece, você vai andar aí peregrinando, não sabe o seu final, mas há nele uma confiança. Eu estou sendo direcionado por Deus, e esse era o desejo dele, para mim é suficiente. Moisés a mesma coisa, ele foi liderar um povo por um caminho desconhecido, no meio de uma terra a qual ele tinha sido rejeitado, expulso, e ele voltou por obediência. Nós não podemos viver uma vida baseado em circunstâncias, em conformidade. Eu preciso estar disposto a viver uma vida desconfortável.
O Espírito Santo, ele nos leva a fazer coisas desconfortáveis. Ele te leva a partilhar a palavra com um estranho no meio da rua, que vai olhar para a sua cara, meio que te encarando assim, esperando você terminar. Isso acontece. O Espírito Santo te leva muitas vezes a orar na rua por uma pessoa que não vai entender nada. Mas, a partir do momento que ele for tocado, toda aquela sua desconfiança, todo aquele seu medo vai se transformar em tamanha glória para Jesus naquele momento. Nós hoje vivemos uma incredulidade da vergonha. Como assim? Eu tenho vergonha de ser reconhecido como discípulo de Cristo. Não, claro que não. Eu não, eu me alegro no Senhor. Tá bom. Então, quantas vezes você já saiu para partilhar a palavra? Não, mas não é assim. É que as pessoas, eu não sei como reagir. Medo das pessoas, isso não é temor a Deus, como a gente falou na semana passada. Quem que você tem se submetido? Você se submete às pessoas ou a Deus? Atos mesmo, a gente leu o texto semana passada, Pedro fala, eu escolho obedecer a Deus e não aos homens. A minha fé está no Cristo. Eu não quero mais saber das outras coisas. Talvez eu seja visto como um louco, talvez eu haja como um louco. Tem um texto muito legal que eu vou deixar para você pesquisar na sua casa depois. Está em 1 Samuel, não vou dar referência, em que Saul, ele foi cheio do Espírito de Deus e ele saiu profetizando nu na rua. Sim, Saul, o rei, ele foi tomado pelo Espírito e saiu nu profetizando. Isso daqui, queridos, é um outro nível. E a gente pensa, tá doido? Eu ser cheio do Espírito Santo para ficar pelado, agora que eu não vou mesmo. Queridos, ele não foi ali de propósito, mas como eu disse, eu não vou contar a história, eu quero que você vá ler a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele leva as pessoas a executar a vontade de Deus, seja ela qual for. Então, às vezes, quando a gente fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, nós nem sabemos o que estamos pedindo, porque o Senhor, ele vai executar a vontade dele na sua vida. Você está preparado? Você está disponível? Não, eu quero ser cheio do poder de Deus. Para quê? Você quer ser cheio do poder de Deus para a sua casa? Você quer ser cheio do poder de Deus para a sua família? Ou você quer ser cheio do poder de Deus para estabelecer o reino dele aqui na terra? Eu gostaria ainda de trazer aqui alguns comparativos. Estou apertando errado, não tô... Aê! Então, há uma grande diferença da forma que nós aproximamos a nossa fé. E eu trouxe 2 exemplos. É engraçado, eu te falei sobre multidão e discípulos. E eu peguei, os exemplos ruins são justamente dos discípulos, e os exemplos bons são da multidão. Tem aqui em Mateus 8:26. Por que vocês são homens tão medrosos, homens de pequena fé? Em Mateus 14:31. Homens de pequena fé, por que você duvidou? Nos 2 exemplos, os discípulos de Cristo tentaram fazer algo. Em Mateus 8, Pedro tenta andar sobre as águas. Em Mateus 14, Pedro tenta andar sobre as águas. Em Mateus 8, eles tentam expulsar um demônio e não conseguem. E Jesus, naquele momento, repreende eles. Agora, ali em Marcos 22 e João 10, nós vemos 2 diferenças. Um homem chega até Jesus, e esse homem tinha um filho endemoniado, e ele pede, Senhor, eu preciso de ajuda. E então Jesus vai, e ele fala para Jesus, se tu podes curar ele, cure. Aí Jesus pergunta para ele, se tu podes, você crê? E então o homem fala, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Consegue ser uma frase completamente oposta, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas Jesus foi lá e curou aquele homem. Da mesma forma, em João 20, nós vemos a história de Tomé, que fala, eu só creio que Jesus ressuscitou, se eu puder tocar nas suas marcas. E Jesus, ao se aproximar de Tomé, fala, Tomé, sinta as minhas marcas. A grande diferença entre aqueles que vão viver na incredulidade e aqueles que vão viver uma fé verdadeira é a vulnerabilidade na presença de Deus. Eu preciso reconhecer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, a minha fé é pequena. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Enquanto nós vivemos vida de forma de cristão, cara de crente, mas nós não vivemos o evangelho, o Senhor, ele rejeita e exorta. Ele fala, homem de pequena fé, até quando estarei com vocês? Mas agora quando nós nos aproximamos, pedindo ajuda, falando, Senhor, por favor, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero crer mais, eu quero mais do Senhor. O Senhor, ele vai e corresponde àquilo. Porque o Senhor, ele não corresponde à nossa curiosidade, ele responde à nossa fome. Então a multidão se aproximava de Jesus por curiosidade. Eles queriam estar ali no mover, eles queriam estar ali no meio dos acontecimentos. Mas enquanto isso, haviam pessoas ali que estavam com fome e sede da presença de Deus. E aqueles foram saciados.
são aqueles que estão com os seus corações abertos, são aqueles que estão buscando receber a verdadeira revelação. Queridos, isso que eu estou te falando é o desejo de Deus para esta igreja. Isso que eu estou te falando é o desejo de Deus para a sua vida individual. Quanto da sua vida hoje há demonstração de fé? Quantas vezes na sua casa você tira um tempo para orar e buscar a Deus? Quantas vezes você busca ajuda? Eu preciso da ajuda dos meus irmãos, a minha batalha está muito grande, eu estou cedendo. Quantas vezes você exerce a sua fé na sua casa? E quantas vezes você tem vivido uma batalha dos teus braços? Até mesmo refletindo sobre a questão da palavra de Deus, quantos de nós também usamos ela para a nossa própria soberba, ao invés para gerar fé na vida dos irmãos? Ah não, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os seus mandamentos, mas aquilo não gera nada em você. Querido, isso é informação, isso não é fé. Eu posso conhecer as promessas de Deus, mas eu não consigo declarar paz na vida de ninguém. Eu conheço as promessas de Deus, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. A palavra fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu preciso perdoar o meu irmão, querido, caso contrário, isso é incredulidade. Você está duvidando da justiça de Deus. Você tem o seu coração endurecido, porque você está segurando a sua ira. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida rasgados na sua presença. Eu preciso entregar todo o controle, eu preciso entregar todos os meus caminhos. E quanto ao futuro, Pedro, não faço ideia, mas que Deus faça a sua vontade. Se a vontade dEle for me levar para as nações, que assim seja. Se a vontade dEle for continuar o meu trabalho, abençoando aqueles que estão comigo, que assim seja. Eu quero viver uma vida onde eu possa agradar a Deus. Não tem a ver com fazer grandes feitos, não tem a ver com grandes ministérios. Eu estou te falando uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos ter uma busca por algo verdadeiro, algo genuíno, queridos. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. De onde Ele está, há liberdade. Quantos de nós vivemos uma vida hoje travadas? Nós achamos que nós estamos vivendo algo maravilhoso, mas será que aquilo que nós estamos vivendo está de acordo com a palavra de Deus? Nós precisamos nos questionar. A única forma de nós virmos a fortalecer a nossa fé é no momento que nós fizermos uma autoavaliação. Como eu te falei, eu estou hoje falando sobre caráter, eu estou falando sobre uma avaliação pessoal. Isso não tem a ver com Satanás, querido, para de culpar ele. Ele tem outros problemas, muitos. Mas esse é um problema seu e meu. É o problema da autoconfiança, é o problema da ganância. Nossa, como é difícil falar sobre dinheiro dentro da igreja. Não, Pedro, mas eu sou um cara generoso. Queridos, você só dá aquilo que a tua sobra. Eu preciso fazer a conta do mês antes de dizimar. Não há fidelidade, não há constância. Eu preciso ver se vai faltar. Falta de fé. Isso não é fidelidade, isso não é fé. O Senhor, Ele diz que Ele vai prover na nossa casa. Onde está a dúvida, onde está o medo? Não, mas não é assim que funciona. Queridos, nós precisamos aprender a entregar tudo a Deus. Não há meia adoração, não há meia verdade. Ou a palavra é a verdade absoluta, ou ela é uma mentira. Você precisa decidir na sua vida. Paulo mesmo fala isso para os coríntios. Desculpa, decidam vocês. Não, errei o texto, deixa eu me corrigir aqui. Foi Elias. Elias fala para o povo, ali na frente de Baal. Vocês precisam decidir se Baal é Deus, sigam a ele. Se é Deus, sigam a ele, decidam. Ele coloca ali numa condição, decida quem é o seu Deus. Nós muitas vezes vivemos uma vida desbalanceada. Não, hoje eu estou aqui, hoje eu estou ali. Queridos, o Senhor está te chamando para tomar uma decisão na sua vida. Em Tiago fala, vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se. Nós não podemos viver nessa inconstância, porque essa inconstância ela é movida por emoções e motivações. A fé ela é completamente diferente. Tem até um desenho muito legal que não tem como fazer aqui, que é o carrinho, o trem da fé. Talvez alguns de vocês já tenham visto no Acampa Dentro. Que a fé, ela tem que ser o condutor. E então atrás você vai ter os sentimentos, atrás você vai ter as emoções. E a sua fé, ela vai conduzir os seus sentimentos e as suas emoções. A forma que eu me sinto, a forma que eu reajo, a forma que eu penso, elas todas têm uma base, que é Jesus Cristo. Então é aquilo, como que eu vou reagir a essa situação que está acontecendo no meu trabalho? Eu vou orar a Deus. Como eu vou reagir a essa situação que está na minha casa? Eu vou orar a Deus. E eu vou esperar nele, porque eu creio nas suas promessas. Queridos, hoje nós vivemos num tempo de tamanha aceleração. Nós estamos aqui já, que horas que termina? E glória a Deus que eu não faço a menor ideia, eu não tenho relógio, não tenho relógio ali. Por isso a gente tem bastante tempo. Mas há uma certa ansiedade por algo, eu preciso das coisas imediatamente. Se não for imediato, isso não vai acontecer e eu não consigo esperar.
E, nossa, daqui a pouco você vai ter um derrame, querido. Respira. Vai tomar uma água com açúcar, que gostoso. Nós precisamos começar a desacelerar o nosso coração. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso descansar nas suas promessas. Eu preciso descansar na tua palavra. Quantos de nós hoje temos vivido carregando fardos que não são para nós? O Senhor está me falando muito nessa questão dos fardos hoje. Nós vemos vidas tão carregadas. E, queridos, esse peso que está sobre você não é vontade de Deus. O Senhor ele está te chamando hoje para entregar nas mãos dEle. Mas isso você vai ter que crer. Você vai ter que crer que Ele vai estar operando na sua vida. E eu te garanto, quão maravilhoso isso vai ser para você. A partir do momento que eu entrego tudo a Deus, eu consigo ter a paz que excede todo entendimento. A partir do momento que eu entrego tudo a Deus, eu passo a viver as promessas dEle. E eu não sei quanto você já viveu disso, quanto você já teve provisão do Senhor. E provisão não é só financeira, tá, queridos? Eu falo provisão também na sua família. Provisão também muitas vezes é de um dia você estar triste e vem o consolo do Espírito Santo. Tudo isso são provisões espirituais. A palavra fala que em Jesus habita a plenitude das riquezas espirituais. Nele nós temos tudo. E eu não sei o quanto você já experimentou disso, mas eu tenho uma certeza, o Senhor Ele quer te dar todas essas coisas. Deus, Ele não está lá meio que tentando ganhar uma briga de braço de ferro. Você precisa ganhar de Deus, mostrar para Ele que você é o crentão. Não, o Senhor está procurando a sua vulnerabilidade, a sua confiança. Se você entregar tudo a Ele, você vai ver as coisas acontecendo de forma que nunca viu antes. Coisas que você está batalhando anos e anos, você vai ver acontecendo às vezes em semanas, porque você escolheu confiar. Eu vou estar pedindo para o louvor ir subindo, por favor. Eu já estou caminhando para o final. E eu realmente queria enfatizar nesse instante sobre a nossa fome. Então, até aqui nós vimos tantas coisas que muitas vezes estão sugando a nossa fé, estão sugando a nossa mente, estão sugando o nosso relacionamento com Cristo. E o Senhor, Ele quer fazer algo novo. Porque é do agrado de Deus estar no meio do teu povo. O Senhor, Ele veio tabernacular em nós. Ele nos fez morada do Espírito Santo. É do agrado de Deus habitar no meio do seu povo. E o Senhor, Ele nos chama hoje para estar queimando essas raízes. Ele nos chama hoje para estar entregando a nossa confiança nas mãos dEle. E, queridos, eu gostaria realmente de te fazer esse convite hoje. Se há algo hoje em você que você sabe que tem te segurado, se há em você hoje raízes que tem te aprisionado, que tem barrado a sua fé, eu te convido hoje a você dar um passo de fé e vir aqui na frente receber uma oração. Gostaria até de convidar a equipe ministerial para estar aqui na frente ajudando, orando, intercedendo. Mas eu te faço um extra convite. Quando você for receber essa oração, receba como quem crê. Quantas vezes a gente vai receber uma oração, está ali recebendo, meio que esperando só a pessoa falar, preste nem atenção nas palavras dela. Querido, se você hoje vai tomar esse passo de fé, faça direito. Venha receber uma oração como quem crê naquilo que o Senhor vai fazer no toque do Espírito Santo. Não tem a ver com a minha vida, não tem a ver com a vida da equipe ministerial. Eu estou falando do poder que há no nome de Jesus. Há uma autoridade nele que excede todos os nomes. A palavra diz, o nome dele está acima de todo nome. Então venha, mas venha com fé, venha com convicção, porque o Senhor hoje Ele quer libertar, Ele quer trazer um despertamento no meio da igreja. Nós vivemos às vezes dias tão frios, porque nós estamos vivendo vidas travadas, cheios da incredulidade. Então eu faço esse convite para você agora, sinta liberdade, caso você sinta do seu coração. Amém? Meu desejo é te conhecer,
Vamos, tu que não estás aqui a receber oração, canta esta música conosco. Erga as tuas mãos. Jesus, abre a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 mais uma vez, oh, 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 e eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. E meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 não fique parado, cante, adore. Glória a Deus, porque não estás aqui na frente, significa que está tudo bem na tua vida. Então no teu lugar manifesta-te, expressa-te em adoração, expressa-te em louvor. Oh, 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 oh. E o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Vamos declarar todos juntos. Eu abro o coração a ti. Vamos, eu quero ouvir-te, igreja. Eu abro hoje aqui. Toca em mim com teu.
Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu. Com toda a tua força eu abro o coração a ti. Eu abro. Toca em mim. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que hoje o Senhor venha estar, a Deus, tocando a tua igreja, Pai, com o Espírito da verdade. Espírito Santo, eu peço, tira nesse momento, Pai, toda mentira que está, Deus, incutida nos pensamentos, nos corações. Espírito da verdade, eu peço, ministra aos corações hoje, Pai, as verdades da tua palavra, as verdades das tuas promessas. Espírito Santo, eu clamo que hoje a tua igreja possa estar entendendo que a confiança dela está no Senhor, que nada pode tirar isso, ó Pai, que hoje a fé desta igreja se torne inabalável no Senhor. Espírito Santo, eu peço que hoje nós possamos sair daqui verdadeiros, ó Pai, receptáculos da tua presença, entendendo quem nós somos em Cristo, entendendo, Senhor, que o Senhor está chamando essa igreja para um nível de intimidade, que estará, Deus, imergindo-nos na tua presença. Sim, Senhor, eu peço, conduz-nos, ó Pai, a essa fome, a essa sede, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que nada mais venha satisfazer, ó Pai, os desejos e os anseios da tua igreja. Espírito Santo, eu clamo que nesse instante o Senhor esteja tirando, ó Pai, todas as fontes rasas que tem operado sobre a vida da tua igreja, Pai. Toda a satisfação momentânea, temporária, ó Pai, que tem gerado orgulho próprio, que tem gerado, ó Deus, distanciamento, que hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus, para que a tua igreja hoje seja fortalecida no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós já estamos encerrando. E eu realmente queria deixar para nós esse desafio desta semana, que nós possamos perseverar na fé. Persevere na fé e não persevere sozinho. Busque ajuda. E quando nós vamos buscar ajuda, não tem a ver somente com a equipe ministerial. Você tem comprometidos nessa igreja, preparados para te auxiliar. Vamos estar começando a carregar os fardos uns dos outros. Vamos andar em aliança e unidade, amém? Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada oferta depositada nesse altar. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida dos teus filhos. Que o Senhor esteja, Senhor, suprindo na necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha estar, a Deus, curando, Senhor, as enfermidades sobre a casa de cada um daqueles que têm sido fiel ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês até a sua volta. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Domingo. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo